O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava, na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Neste domingo, a nossa reflexão, a nossa atenção vai se centrar no tema da fé. Esta virtude teologal infundida por Deus em nossa alma, que recebemos no batismo e que depois disso é confirmada sempre quando nós estamos em graça. A fé que necessita de ser alimentada. É como uma chama que deve ser protegida, mas ao mesmo tempo alimentada. A fé. No livro de Jó, nós escutamos que Jó dialoga com Deus, né, depois das suas tristezas, depois dos seus percalços, de tudo aquilo que tinha acontecido. E nesse diálogo, onde Deus o chama, né, e pergunta se Jó sabe dar respostas a tudo aquilo que ele pergunta, há, por parte de Deus, uma grandíssima correção. Porque fica claro que muitas vezes a alma, sendo orgulhosa, que chama e coloca Deus em juízo, a alma não sabe dar resposta sobre si mesmo, sobre Deus, sobre o mundo. O orgulho pode ser comparado ao mar em revolta. Eis aí o mar. Hoje, o mar é sinônimo de descanso, de passeio, de tomar um dia de sol. Mas antigamente não era assim. Por conta da dificuldade que se havia de navegar, pelo medo de desbravar aquele mundo, o mar sempre foi tido como algo perigoso, um desafio a ser vencido. Porque a questão era, ou não se lançava ao mar, ou não se descobria tudo aquilo que estava além do mar. E esse é o exemplo que parte da primeira leitura, de modo a mapear a nossa reflexão de hoje. A fé também é esse pulo no escuro, segurando na mão de Deus. Se a gente não aceita essa travessia, se permanece sempre com aquele mesmo modo de ver as coisas. Se permanece sempre vivendo para si mesmo. E na segunda leitura a gente vai ouvir do apóstolo que porque Cristo morreu,
é possível agora não vivermos mais para nós mesmos. Viver para si mesmo é aquela vida centrada no egoísmo, no ser autorreferencial, onde os critérios que conduzem a vida da pessoa são aqueles que mais satisfazem o seu ego, os seus desejos. E ainda assim, quando pensamos que estamos ajudando alguém, no final das contas é porque queremos daquela relação uma certa retribuição. A fé nos ajuda a não viver mais para nós mesmos, a ter um outro olhar, a desbravar esse mar que é perigoso, mas que nós sabemos que Jesus está conosco. Poderíamos até mesmo dizer, se não há essa travessia, não há o amadurecimento humano, moral, espiritual. A fé só cresce mediante os desafios que Deus permite, qualquer que seja ele. Então, segurados e seguros por Jesus, nós caminhamos sem medo. E Jesus vai dizer hoje no Evangelho que o medo é sinônimo de falta de fé. E aí, lógico, cada um analisa que tipo de medo, se há esse medo na própria vida, mas no fundo é sempre uma falta de fé. Por que uma falta de fé? Porque é uma falta de confiança. Porque o medo gerado por aquilo que nós não conhecemos, o medo do futuro, que nos leva a calcular minuciosamente tudo aquilo que vai acontecer no nosso dia a dia e que nunca acontece. O medo de morrer, o medo de que no amanhã não tenhamos um emprego, não tenhamos força, saúde, o medo que gera no nosso tempo muita ansiedade, o medo do futuro. Tudo isso, de certa forma, é falta de fé. Porque se nós pensarmos bem, o que é que nós temos em nossas mãos? O que de fato nos pertence? Antes da missa, tive um breve diálogo com o vocacionado que me fez uma pergunta. Gabriel é o rapaz das perguntas, né? Nos momentos mais impensáveis ele chega e faz uma pergunta. Padre, mas o senhor falava da pobreza durante essa semana. Qual é o fundamento da pobreza? E aí a gente foi dialogar, né? E chegamos à conclusão que o fundamento da pobreza é a confiança. Como o fundamento da fé também é a confiança. Se eu não confio em Deus, se eu não me apoio em Deus, estarei sempre sobre um fundamento que vacila. E por isso, o medo. E por isso, aquela ansiedade de querer dominar, manipular, calcular. Que poderiam ser os pecados do nosso tempo. Talvez a pessoa, até mesmo quando vai se preparar para a confissão, se lembra sempre de alguns pecados, aqueles que são mais evidentes. Porém, quantos outros pecados existem a partir dessa falta de fé? A não confiança, a indiferença, o querer realmente calcular e manipular tudo e todos. Tudo isso também é pecado e deveria ser confessado. Colocar o nosso coração nas mãos de Deus e caminhar, centrados nessa fé que nos sustenta. É a partir daí que nós iremos com Jesus para outra margem necessária. O outro sinótico vai mostrar que Jesus quase obrigou os apóstolos a irem para outra margem. Por quê? Porque eles não queriam, porque era perigoso. Então Jesus que quer o nosso crescimento, também nos obriga, também nos deixa.
também permite desertos e a aridez espiritual, as noites escuras, os períodos de silêncio de Deus, as respostas que não chegam, as tribulações, porque tudo isso vai alimentar a nossa fé. A fé infusa é aquela virtude teologal, mas a fé adquirida pela graça de Deus requer que nós vençamos os desafios. E se Deus não nos coloca na possibilidade de lutar, como essa fé pode crescer? Contextualizando ainda mais, a pandemia trouxe para nós essa abertura de visão da falta de fé que existe. Com certeza. Querendo ou não, no fundo, há uma falta de fé em Deus. Não é contraposição entre Deus e o homem, mas simplesmente que o homem não põe a sua confiança, sobretudo, em Deus. É falta de fé hoje, de ponta a ponta, esse esmorecimento do amor da vida sacerdotal. Que a mensagem de Fátima tenha sido revelada ou não por inteiro, o que nós enxergamos hoje é que essa crise do sobrenatural ataca os sacerdotes. Com certeza. É uma pergunta que eu me fiz durante todo esse tempo, sem julgar, mas simplesmente analisando a realidade. As nossas paróquias, quase todas, estiveram fechadas. Sacerdotes que não celebravam a missa, provavelmente, que não se dispuseram a estar com as pessoas, provavelmente. E eu me perguntava durante todo esse tempo, mais de um ano, o que é que os padres, se não celebravam a missa, se não confessavam, o que é que estavam fazendo? Onde estavam? E ainda assim, depois da possibilidade de retomar o percurso das celebrações, tem muitos que não querem celebrar. Tem muitos que não querem confessar. E isso gera também nos fiéis o quê? O medo. A vida humana, com certeza, tem o seu valor, que não é absoluto. Isso a gente deveria entender. A vida humana não tem um valor absoluto. Quem é absoluto? Deus. Se a vida humana tivesse um valor absoluto, os mártires não dariam a sua vida pela fé. A vida humana, sim, tem o seu valor que é incalculável, que vale o sangue de Cristo. E que, por isso, essa vida que pertence a Cristo, ela pode e deve ser doada diante das situações adversas. Essa crise de fé atinge, com certeza, as pessoas que ainda se temem em retornarem à vida sacramental, como se deve. Existem aqueles que, mesmo depois da liberação, acompanham as missas de casa, online, quando deveriam ir para a igreja. Foi preciso que o Papa se posicionasse e dissesse: a catequese tem que voltar, não pode ser online. E tudo isso é o quê, meus irmãos? Falta de fé. Porque não é descuidar do dom de Deus que é a vida, mas é entender que essa vida pertence a Deus. Que Ele é Senhor da vida, que pertence a Ele. Então, diante desse cenário, nós pedimos ao Senhor a graça de conseguirmos ir para outra margem, de termos um olhar diferente. Se não houvessem pessoas, poderíamos dizer santos, como o Dom Henrique, que ofertou a sua vida,
não existiria a devoção das pessoas. E se nós estivéssemos lá nos primeiros 3 séculos da igreja, diante das perseguições, o que é que nós diríamos? O que é que nós teríamos feito? Esse é o nosso tempo. A fé. A fé que é capaz de iluminar. A fé que é capaz de garantir. A fé que é capaz de mapear o nosso caminho até Deus. A grande oportunidade que nós temos de viver esse Jesus que se nos apresenta com amor. E esse é o nosso cenário. O magistério recentemente, porque documentos que são publicados de 20 anos para cá, de certa forma é recente no magistério. Por 2 vezes os papas se pronunciaram com documento falando sobre a fé. Bento XVI, Papa Francisco, porque já previam esse nosso tempo. Peçamos à Virgem Santa essa luz e esse amor, que possa assim também dentro de nós acontecesse algo novo, essa nova visão diante das coisas, que possamos entregar diariamente a nossa vida ao Senhor, que é Senhor da vida, e que a fé de fato possa nos fortalecer diante das tribulações que nós iremos enfrentar. Quem deveria, na verdade, estar na linha de frente durante todo esse tempo? Os cristãos. E por vezes nós somos os primeiros a nos esconder. Quem esteve na linha de frente durante a gripe espanhola? Os cristãos. E a irmã Lúcia narra nas suas memórias que a mãe deixava a família, pai, ou melhor, marido e filhos, e ia acudir quem estava doente. Porque o cristão sempre teve, por meio da fé, a certeza de que, cuidando de outra pessoa, Deus cuidava da sua família. Se nós tiramos o sobrenatural e apoiamos tudo nas nossas forças humanas, o que é que nós dizemos? Se eu não cuidar, ninguém cuida. Então se perde aquela presença de Deus. Aí está a fé. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.